Paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 2 da revista Conectar, a revista dos jovens da editora Betel, terceiro trimestre de 2022. O tema neste domingo é a identidade do Espírito Santo. Para a gente compreender, meus irmãos, essa questão da identidade, é necessário a gente saber um pouco mais sobre qual é a definição de pessoa, tá? Nós trabalhamos isso lá na lição número 1, você pode acessar o vídeo aqui, é uma lição mais abrangente, é uma introdutória, né, sobre todo o nosso conteúdo do trimestre, então você pode dar uma olhadinha lá e absorver um pouquinho mais de conteúdo, ok? Aqui eu vou tratar mais especificamente da identidade, como a lição pede, tá? Meus irmãos, você que é novo aqui, que se inscreveu recentemente no canal, eu só quero explicar a você que eu vou direto ao ponto, tá? Eu vou direto para o conteúdo, por isso eu não vou ali falando sobre os objetivos, textual, ou seja, eu vou direto ao ponto porque eu acho que é mais construtivo para os irmãos, né? Aquilo que eu posso trazer ou buscar de um conteúdo mais complementar ou até mesmo dentro da curiosidade que o irmão possa ter e levar para sua classe, ok? Então, o meu comentário é muito objetivo, ok? Até mesmo por questão do tempo, tá? Eu não gosto de alongar muito. Às vezes alonga porque o conteúdo é bastante rico, amém? Então, é só explicando para os irmãos. Se você não é inscrito, também inscreva no canal. Se você não gostar de algo, tiver algum comentário, coloca aí, tá? Eu não tenho nenhum problema com crítica, tá? Eu creio que as críticas podem contribuir para a gente melhorar, né? Desde que ela tenha um embasamento para isso, ok? Criticar por criticar, o mundo faz, né? Nós podemos trazer algo para ajudar a nossa irmandade. E aqui eu estou à disposição dos irmãos para ouvi-los, amém? Seguindo adiante, o título da nossa lição é a identidade do Espírito Santo. Primeiro, nós temos que ter uma noção que essa identidade envolve pessoa, e para isso nós precisamos fazer uma análise sobre a perspectiva filosófica e histórica também. Por quê? Os romanos e os gregos pensavam sobre pessoa sob uma perspectiva de representação. E eles utilizavam, mais especificamente os romanos, eles utilizavam no latim a palavra personare. Personare, ela tem o sentido de soar, passar através da voz do ator, através da persona, da máscara. Sabe aquelas máscaras que os atores gregos utilizavam, os romanos também em seus teatros, né? Que durante a encenação usava-se uma máscara. Aquilo para eles era uma persona, ou seja, uma personagem, um personare. Assim como também os gregos utilizavam a palavra prosopon, ou seja, estava muito envolvido com representação. Esse indivíduo, ele representava de acordo com a situação, de acordo com o ambiente. Então, para eles, havia uma questão mais fluida sobre a questão da personagem ou da pessoa, né? Essa pessoa era simplesmente uma atuação no ideal greco-romano. Porém, Tertuliano, ele traz uma ideia diferente. Tertuliano foi um teólogo cristão do século II, século III, antes ali do Concílio de Nicéia, no ano 325, ok? Então, Tertuliano, um teólogo cristão, ele resolve discorrer sobre essa questão da pessoa. O que é uma pessoa? E ele traz a seguinte definição: não se referia a um simples personagem. Ou seja, ele refuta toda a ideia dos gregos e dos romanos. Não é uma personagem, mas da presença efetiva e real de alguém que existe nele mesmo, de uma realidade individual e distinta, de uma realidade incomunicável, ou seja, essa pessoa é única, ela tem responsabilidades, ela tem autonomia. Então, nós temos uma definição feita por Tertuliano que está de acordo com o que a palavra de Deus coloca. Cada um é responsável pelos seus atos. Cada um tem uma responsabilidade durante a sua vida, durante essa passagem terrena, ok? Então, Tertuliano traz essa ideia que o ser humano, ele tem uma presença efetiva real, ok? Ele é uma realidade individual. Perfeito? Sabemos então a definição de pessoa.
Então vamos para o tópico 1, a pessoa do Espírito Santo. Nós sabemos que a pessoa é um ser independente e o Espírito Santo é um ser independente. Observe o que Atos 19:2 traz para nós, para compreendermos melhor isso. Aquilo quando Paulo chega na cidade de Éfeso, ele encontra alguns crentes e ele começa um diálogo com aqueles irmãos. E ele pergunta: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que exista o Espírito Santo. Primeiro ponto. Nós temos que analisar o texto por completo, e o texto, o diálogo, esse diálogo se dá que eles falam que o batismo deles é feito no batismo de João, ou seja, no batismo da imersão em água. Agora nós temos um diálogo que envolve pessoas. Eles respondem que são batizados no batismo de João, uma pessoa, mas o apóstolo Paulo vem com outra perspectiva. E o batismo no Espírito Santo? Vocês não são batizados no Espírito Santo? E eles falam: nós nem conhecemos o Espírito Santo. Eles estão falando de duas pessoas, um humano, o João, e nós estamos falando agora do Espírito Santo, de outra pessoa divina. Esse diálogo se dá de uma forma que nós podemos compreender que há uma presença de pessoa, uma pessoa divina, o Espírito Santo. E aí, a palavra exista, né? Quando eles respondem, nós nem ainda ouvimos que exista. Essa palavra lá no original, no grego, e aí eu deixo o código Strong G276, essa palavra ela vem definida como um verbo, é o verbo ser, ou seja, é alguém, é uma pessoa, ok? Então, nós já temos essa definição. O Espírito Santo é uma pessoa. O diálogo bíblico, as situações que ocorrem, sempre está patente uma pessoa. Pessoa, um ser independente que existe nele mesmo, como Tertuliano coloca. Ainda dentro do tópico 1, nós precisamos compreender que há 3 atributos que revelam uma personalidade. A primeira é que esse ser ele tem um intelecto. E aí nós observamos lá em Apocalipse 2:7 que o Espírito Santo ele coloca que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, esse intelecto é o que gera, é o que impulsiona uma pessoa a fazer, falar, pensar, que raciocina, que determina. Isso é uma definição dentro desses atributos na palavra de Deus, ok? O intelecto, o Espírito Santo tem um intelecto, ok? Vamos lá, o próximo. O próximo atributo que define uma personalidade é vontade. Mostra que ele faz o que quer, como quer e quando quer. Essa vontade, esse atributo vontade, nós podemos ver no Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 2:11. O Espírito Santo, ele tem vontade. E aí, olha só o que o texto diz: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, esse Espírito Santo tem vontade. A palavra de Deus está colocando desta forma, e é assim. Também o outro atributo, né, que envolve uma personalidade é o sentimento. Ele tem sensibilidade, ele ama, ele geme, ele chora, ele intercede. E aí vai muito naquilo que Romanos 8:26 está definido. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele tem um sentimento. Esse Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem um intelecto, ele tem vontade e ele tem sentimento. Amém? Seguindo adiante, nós temos o tópico 1.1, o Espírito Santo que se relaciona. Quando nós falamos de relacionamento, nós estamos falando de uma questão interpessoal, ou seja, é uma relação entre 2 ou mais pessoas. Isso envolve uma conexão ou afiliação, ou seja, existe uma proximidade, existe um relacionamento, envolve intimidade. Ora, intimidade você só tem
com aquilo que é recíproco, né? Que é um desses tópicos, né? Tem, uma interação, né? Intimidade, que vai envolver sentimento, que vai envolver convivência. Tem duração. Duração porque é possível ganhar, tem o início desse relacionamento, mas também é possível perder. Aqueles que deixam o caminho da santidade, que é o que o Espírito Santo busca dentro da sua missão trabalhar no homem, se o ser humano deixa esse relacionamento na questão de ter um zelo, de amá-lo, de honrá-lo, essa duração ela é quebrada, ela sai, ou seja, ela finda. Então, o Espírito Santo, dentro desse relacionamento, ele tem essa questão da durabilidade. E não envolve ele, mas sim a nós. Nós o deixamos. Se deixarmos o caminho da santidade, essa relação, ela finda ali, acaba ali, ok? Mas também inicia e reinicia, se assim o homem quiser se reconciliar com o Espírito Santo. Há uma reciprocidade, ou seja, o Espírito Santo utiliza os seus vasos, ele distribui dons, ele fala, ele usa os seus servos, suas servas, ou seja, nós conseguimos falar a língua a qual ele dá, ele distribui aos seus santos, nós conseguimos trabalhar com os dons que ele distribui, ou seja, há uma interação, a sua presença nos alegra, a nossa adoração alegra ele, ou seja, nós somos recíprocos dentro do nosso culto, dentro da nossa vida diária, da nossa vida de santidade. Outro ponto importante é, não se trata de uma energia acéfala, ou seja, que não tem inteligência. Não é como os testemunhos de Jeová pensam, que o Espírito Santo é uma energia de Deus na terra. Não, o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa que pensa, que tem inteligência, que tem governo, que tem poder, que dá direção à sua igreja. Não é alguém inerte, né? Desprovido de movimento, não é alguém que não dá sinal de vida, não é alguém, sabe? Não, esse Espírito Santo, ele é real. Ele é responsável por todo o movimento da igreja, tanto na questão expansionista, como na questão de senti-lo a cada dia nos nossos cultos, nas nossas adorações, nos nossos devocionais. Sentimos o Santo Espírito. E para isso, nós precisamos ver que o Espírito Santo ele é comunicativo. Lá em Atos 20, no verso 22 e 23, nós vemos que esse Espírito Santo, a palavra de Deus traz que: e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera prisões e tribulações. O apóstolo Paulo está falando que esse Espírito Santo ele comunica, esse Espírito Santo ele revela, esse Espírito Santo ele orienta, ou seja, nós não estamos sozinhos, é o Paráclitos, o companheiro, aquele que está do nosso lado, caminhando conosco nessa jornada. O Espírito Santo tem governo. Atos 16:6, né, diz o seguinte: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ou seja, o Espírito Santo ele governa, ele diz o que é para fazer e o que não é para fazer. Amém? Outro ponto importante é que esse Espírito Santo, ele tem convivência. Dentro do relacionamento, há convivência. 1 Coríntios 6,19 diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? Ou seja, esse Espírito Santo, ele habita em nós. Nós temos convivência com ele e ele conosco. Isso é maravilhoso, isso é muito gratificante para nós, meus irmãos, ter o Espírito Santo habitando em nós, convivendo, e nós tendo essa convivência. Amém? Seguindo adiante, o tópico 1.2 diz o seguinte: o Espírito Santo tem sentimento. Ora,
Se tem sentimento, então ele ama, ele geme, ele chora e ele intercede. O Espírito Santo, ele sente tristeza. Efésios 4:30 diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Esse Espírito Santo, ele entristece. Quando o homem deixa o caminho de santidade, esse Espírito Santo, ele fica triste. Esse Espírito Santo, ele geme. Lá em Romanos 8:26 diz o seguinte: intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele se importa conosco. Esse Espírito Santo tem zelo. Tiago 4:5. O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Esse ciúme é o zelo, é o cuidado. Esse Espírito Santo tem sentimento. Isso é maravilhoso. Temos um Deus que sente, que se importa. Não é como os deuses gregos, que pensavam apenas em si, egoístas, que não estavam nem aí para os homens, que agia de certa forma em um certo momento com uma certa benevolência para com os homens, mas na sua maior parte castigava os homens, na sua maior parte escravizava os homens. Esse Espírito Santo é real, não é mitologia, não é deuses que não podem fazer nada. Esse Espírito Santo é o Espírito de Deus que se importa conosco, que tem cuidado, que está conosco, habita, ele se importa tanto conosco que ele habita em nós. Isso é maravilhoso. É para ficar alegre, é para ter a nossa alma, sabe? Ficar ali, ó, pensando sobre isso e de uma forma maravilhosa, meus irmãos, sentirmos a sua doce presença. E eu sinto ele aqui. Eu sinto ele aqui, espero que você sinta ele aí e seus alunos sintam quando você ministrar. Seguindo adiante, o tópico 2 diz o seguinte: a divindade e a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ele é divino. E para isso, meus irmãos, eu falo isso na lição número 1. Pare um pouquinho agora. Há uma complexidade de compreender a deidade do Espírito Santo. É um mistério. A nossa teologia sistemática pentecostal fala exatamente isso. O Espírito Santo, a deidade, envolve uma complexidade que é um mistério, que só é possível nós termos paz na nossa mente, na nossa alma, mediante a nós acercarmos da fé, nós nos revestirmos da fé, crer no Espírito Santo. Porque se formos buscar por uma lógica filosófica, buscando mediante a ótica humana, compreender, não compreenderemos e vamos entrar em heresia, assim como os testemunhos de Jeová entraram, assim como a igreja lá, a Voz da Verdade, entrou. Ou seja, não há a possibilidade de compreendermos as coisas de Deus sob uma ótica filosófica. Os mistérios de Deus só podem ser compreendidos mediante a fé. E se nós não nos acercarmos disso, nós entraremos em parafuso e perderemos todo o sentido do que é o nosso Deus. Amém? O tópico, ainda aqui dentro do tópico 2, João 16:13, ele fala o seguinte, que porque não falará de si mesmo, ou seja, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Nós encontramos aqui, meus irmãos, uma definição que o Espírito Santo, ele não fala de si mesmo, diferente do Pai, diferente do Filho. Nós encontramos um arsenal de passagens onde o nosso Deus fala de si mesmo, o Deus Pai, o Deus Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falando de si mesmo. Ou seja, nós encontramos essas duas pessoas da Trindade falando, mas do Espírito Santo não. O Espírito Santo não fala de si mesmo. É diferente a atuação do Espírito Santo. Até mesmo o nome, né? Nós temos um nome apelativo para Deus, Deus Pai, e para o Deus Filho, ou seja, o Espírito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um nome que os define, Yahvé, Deus.
Nós temos o Pai, nós temos Filho, o Senhor Jesus, o Nazareno, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Messias. Nós temos todas essas questões que envolvem um nome apelativo. Mas quando nós chegamos aqui no Espírito Santo, nós temos o quê? Um título descritivo. E esse título descritivo pode ser visto de duas formas. A primeira é a sua natureza. Dentro desse título descritivo, nós temos a natureza. E qual é a natureza desse Espírito Santo, do Espírito de Deus? Ele é espírito. A sua natureza é espiritual. E aí, nós temos uma outra definição que envolve a sua missão. O seu título, né, descritivo na questão da missão, que é santo. Ou seja, nós temos uma definição de um título da sua natureza espírito, e nós temos a outra definição completando, que é na missão, que é santo. Espírito Santo, essa é a descrição para que a gente possa nomeá-lo, né? Nomeá-lo de que forma? Mediante títulos, né? O título descritivo. E isso é muito importante porque na natureza ele é espírito, ele é Deus, ele é divino, e na missão ele é santo, ou seja, ele busca a santificação do homem, transformar o homem, regenerar o homem, santificar o homem a cada dia, para que esse homem esteja em condição de estar diante do Deus Trino. Ou seja, nós temos um Espírito Santo que trabalha, a sua missão é trabalhar para que nós sejamos santos. Amém? Ele tem multiforme. Esse Espírito Santo, ele age de inúmeras formas. Não é uma coisa única. Não, ele está na criação, ele está gerando, ele está orientando, ele está dando dons, ele está distribuindo línguas, ele está direcionando. Ele tem sua multiforme. E aí, 1 Coríntios 2,10 diz o seguinte: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo atua no campo espiritual, no campo natural, ou seja, ele tem poder, o seu poder penetra tudo. Amém? Seguindo, ainda dentro do tópico 2, vamos para o tópico 2.1, o Espírito Santo na criação. Gênesis 1:2 diz o seguinte: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O comentarista ele traz essa questão, mas sob uma perspectiva linguística. E aí, ele traz primeiramente a palavra Rishef. Rishef, eu estou trazendo na transliteração mesmo, tá, meus irmãos? Eu estou trazendo sob uma perspectiva daquilo que nós escrevemos e lemos na nossa língua, tá? Então, não estou na definição da língua original, tá? Na pronúncia da língua original. Eu não sou hebraísta e não sou versado no grego, mas gosto dos dicionários que trazem as línguas originais, amém? Então, não é errado falar dentro da transliteração, que é o quê? A forma que escrevemos e na forma que falamos na nossa língua. Ok? Então, Rishef vem de uma questão de pairar, flutuar, voar. E ela está em acordo com um sujeito. E o sujeito dentro desse versículo é o quê? É o Ruach. Ruach vem de vento, sopro, mente, mas também Espírito de Deus. Tá? Então, nós temos os dois tendo uma conexão. Nós temos o Espírito, o Ruach, o Espírito de Deus, que envolve o sujeito, e ele vem falando o que ele estava fazendo, ou seja, a sua ação, o verbo, né? Ele o que? Estava movendo, né? Que vem o Rishef, ok? E aí, lá em Salmo 104:30 diz que envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Ou seja, o Espírito Santo está na criação, esteve na criação. Quando eu falo está, na questão mesmo histórica, de saber que um dia o Espírito Santo esteve na criação do universo. Mas o Espírito Santo está continuamente criando um espírito renovado, regenerando o homem, um novo homem, para que esse homem esteja em santidade diante de Deus. Ou seja, o Espírito Santo é um sujeito que tem uma ação, e essa ação, ela envolve uma renovação, ela envolve uma nova criatura. Amém? Seguindo adiante,
Ainda dentro do 2.1, o comentarista traz uma questão mais gramatical e ele fala sobre a desinência. O que é uma desinência? A desinência, ela é uma terminação. Essa desinência, ela pode ser definida sob a flexão que ela ocorre tanto no verbo, no substantivo, no adjetivo. E aqui, no nosso caso, lá em Romanos 1:26, a desinência está no verbo. Ela flexiona o verbo. De que forma? Em número. Ou seja, ela traz para o plural. Esse mós, eu deixei destacado aí em vermelho, né, que é a desinência, que é a terminação, envolve uma questão de número. Ele pega esse verbo e ele flexiona para onde? Para número. E qual é o número? Plural. Significa que esse Espírito Santo estava com a Trindade, que a criação foi feita em um concílio, ou seja, numa reunião que tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Então, ele traz isso e aí ele coloca a transliteração, mas a transliteração que está na nossa revista é uma transliteração para o inglês, tá? Do hebraico para o inglês. Eu trouxe aqui a transliteração para o português mesmo, tá? Que é lá o verbo azer, que é faça, junto com o prefixo hebraico na, que é o mós. E aí, junto, eles vão fazer o nasce. Esse nasce é o façamos, ou seja, está no plural, ok? Então, a revista não está errada. A revista traz uma transliteração do hebraico para o inglês, né? Mas eu estou trazendo aqui para os irmãos uma transliteração do hebraico para o português, tá? E a palavra é nasce, nascer, né? Ou seja, mais uma vez, não é errado falar dentro da nossa língua. A transliteração se dá como pronunciamos, como escrevemos. Amém? Seguindo adiante, o tópico 2.2 diz o seguinte: o Espírito Santo em Jesus. Nós observamos que o Espírito Santo, ele está presente em toda a missão, em toda a presença, em toda a encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, no nascimento. Lá em Mateus 1:18 mostra que o Espírito Santo ele gera no ventre de Maria o Senhor Jesus. É o Espírito Santo, é uma ação do Espírito Santo. Também no batismo, nós vemos agora o Senhor Jesus sendo batizado por João e o Espírito Santo desce como uma pomba sobre ele. Nós vemos a presença do Espírito Santo com o Senhor Jesus. E na missão, o Espírito Santo impulsionando, levando, e aí nós vemos lá em Mateus 4:1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o Espírito Santo presente na sua missão, na missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também na promessa, o Senhor Jesus prometeu, ela é promessa do Filho, o Espírito Santo é promessa do Filho, e ele promete lá em João 16:3, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vós anunciará o que há de vir. O Espírito Santo é promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, eles não são dissociados, né? Eles estão juntos em todo tempo. O Senhor Jesus teve a presença do Espírito Santo. E a igreja precisa ter a presença do Espírito Santo. Se o noivo tinha a presença do Espírito Santo, imagina nós, que somos a noiva, precisamos dele. Estamos com ele e ele conosco. Sem ele, a igreja é morta, não existe. Amém? O tópico 3 diz o seguinte: atributos do Espírito Santo. Para nós sabermos e trabalharmos essa questão dos atributos do Espírito Santo, é necessário a gente compreender que a deidade do Espírito Santo pode ser identificada mediante os seus atributos. E esses atributos são definidos em duas formas. Primeiro, os naturais e depois os morais. Então, nós temos os atributos naturais e os atributos morais. Isso envolve a deidade, ou seja, a divindade do Espírito Santo. Vamos ver melhor isso no tópico 3.1 e o 3.2? Aqui no 3.1 diz o seguinte: os atributos naturais.
Esses atributos naturais, eles são conhecidos como atributos incomunicáveis ou não comunicáveis. Não comunicáveis a quem? Ao homem. Não é possível o homem possuir esses atributos naturais do nosso Deus, ou dentro da divindade. Não é possível nós termos onisciência, onipotência, onipresença. Esses atributos nós não temos os naturais. Eterno, nós ainda não temos, mas vamos ter, ok? Então, eu quero que os irmãos enfoquem nesses atributos que revelam que esse Espírito Santo é Deus. E aí você pode ver lá que esse Espírito Santo ele tem um atributo do conhecimento, de ter todo o conhecimento na onisciência. 1 Coríntios 2, 10 e 11 diz o seguinte: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem esse poder do conhecimento e do superconhecimento, onisciência, potência de conhecimento, poder no conhecimento. Isso é maravilhoso. Ele também é onipotente. Efésios 3,16 diz o seguinte: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ou seja, esse Espírito Santo tem poder. Ele é onipresente. Salmo 139, verso 7 diz o seguinte: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ou seja, não tem como fugir. Ele é onipresente, está em todo lugar. É um poder que não dá para ser compreendido pela lógica humana. Amém? Eu coloquei o eterno porque eterno em uma questão passada. Ele já existia, tá? Ele já existia. Por isso eu estou colocando ele dentro desses atributos naturais. Ele já existia. E ele continuará existindo. Esse atributo será dado a nós? Sim, será dado a nós. Mas por enquanto não. Pertence apenas à Trindade Santa, né? Esse atributo de eterno. E aí, lá em Hebreus 9,14, aí no slide só está 9,14, mas é Hebreus 9,14, diz o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Isso envolve o quê? O Espírito Eterno. Nós temos um Espírito Santo que é eterno. Ou seja, esses atributos são transcendentes, tá? Estão além daquilo que o homem pode ter. Apenas alguém que tem a deidade, que é divino, pode ter. E no caso, o nosso Espírito Santo. O tópico 3.2 diz o seguinte: os atributos morais. Nós falamos dos atributos naturais: onipotência, onipresença, onisciência, eterno. Agora nós vamos falar dos atributos morais. Esses atributos morais, eles são comunicáveis, ou seja, ele é dado ao homem, ainda no campo natural, é dado a nós todos os dias, né? E vamos conhecer ele? Ele revela caráter, santidade, fidelidade, amor, misericórdia. Tudo isso o Espírito Santo tem, mas ele dá aos homens. Isso é comunicado ao homem, é dado para que o homem possa ter essa vertente ou esse caminho voltado a um caráter divino, ok? Então ele tem santidade e ele dá santidade. Ele é fiel e ele dá ao homem a capacidade para que o homem possa ser fiel. Mediante o quê? As orientações da palavra. Ele é amor, ele ama e ele também, mediante a sua palavra trabalhada e ele trabalhando no homem, o homem é capaz de amar. E ele tem misericórdia. Assim como ele tem misericórdia, ele também capacita o homem para que o homem tenha misericórdia, né? Ou seja, o Espírito Santo, ele almeja a santificação do homem. Esses atributos morais envolvem a um homem melhor a todos os dias, para com Deus e para com o próximo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua aula, que o Espírito Santo, esse Santo Espírito divino, maravilhoso,
possa estar presente em sua aula. Se aposse de sua mente, encha sua boca e ele possa ter uma atuação nas almas que estão te ouvindo. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.